Fala galera, bem-vindos à nova aula. Hoje eu vou passar para vocês o refinamento de todas as zonas que a gente estava demarcando, mensal e semanal. Vamos para a zona diária, né? Vamos colocar aqui no diário, vamos encontrar alguns pontos, vamos ajustar alguns pontos aqui, né? O que acontece? Quando a gente vê o gráfico no macro, acontece muito da gente marcar alguma zona que está tipo, bem próxima de uma zona mais correta ou não. Por quê? Com o gráfico no macro, alguns candles cheios num gráfico menor se tornam pavis, certo? Pela questão do preço estar ali percorrendo aquelas zonas ali e o fechamento do corpo cheio no time que a gente está às vezes analisando, ele é um corpo cheio, no próximo ele é um pavio. Então a gente tem que saber diferir o que realmente a gente pode contar como pavio, o que realmente a gente conta como corpo, tá bom? Então, eu gosto de fazer alguns tipos de correção nesses pontos assim, a partir do gráfico diário, né? Como a gente sabe que em alguns está para pavio, alguns não. Tá vendo aqui, ó? Sobrou uma beirinha nesse fundo, né? Eu vou colocar mais uma linha aqui, ou seria justo eu ajustar a linha do semanal aqui nesse fundo? Um outro exemplo, aqui, ó, sobrou uma beiradinha nessa ponta aqui, que dá confluência. Se eu baixar um pouquinho mais, vai bater bem melhor essa análise aqui, ó, do semanal. Olha que top que ficou. Então, o gráfico diário eu uso para fazer algumas correções dos pontos que eu coloquei como ponto específico semanal e mensal, certo? Eu vejo o que está mais viável, que eu posso mover alguns milímetros que seja, ou às vezes mover um pouquinho a mais de um ponto, para que esses pontos acabem se tornando pontos mais perfeitinhos possíveis para que eu possa estar deixando algumas operações rolarem a partir dessas zonas, certo? Vou fazer uma demarcação de um ponto aqui estratégico aqui, ó. Show. Então beleza, a gente já fez o refinamento aqui do gráfico diário, do gráfico semanal, quer dizer, do gráfico mensal, do gráfico semanal. Agora a gente vai para o gráfico diário, tá bom? Eu vou mostrar para vocês como que a gente faz esse ajuste aqui, alguns ajustes do gráfico diário, correto? Então vamos analisar o gráfico com um pouquinho menos de zoom, né? Ó, vamos ver os gráficos passados no atual ponto. Então a gente tem zona de defesa aqui embaixo. Vamos demarcar aqui com uma linha, vamos colocar ela de preta. A gente sabe que o preto é o diário. Então, ó, a gente tem esse fundo aqui que confluiu bastante. Se a gente voltar um pouquinho atrás, ele confluiu aqui, mas não foi respeitado mais para cá, certo? E aqui ele confluiu bastante também. Porém, esse ponto foi passado direto, né? O gráfico de hoje, ó, esse aqui é um gráfico diário, olha o tamanho dessa barra. Essa barra do diário rompeu direto, né? Então isso é algo que acaba sendo um pouco, como que eu posso dizer, fora do normal. Normalmente as barras não são desse tamanho, o preço não percorre essa quantia que ele percorreu hoje. Então isso é um caso atípico, mas o ouro ele é bem volátil. Então é às vezes algo atípico, como pode ser alguma movimentação específica do ouro também, né? E aí a gente vê que isso aqui é uma zona de defesa, né? Completa, uma zona de defesa, e o preço está exatamente dentro dessa zona de defesa, né? Então, ele está dentro de uma defesa diária, que a gente demarcou agora, com uma defesa, né, mensal. A semanal está um pouquinho mais para cima, mas a tendência é o preço sempre respeitar mais os pontos mensais, certo? Então, a partir disso, eu tenho como expectativa do preço que ele chegue próximo a esse bloqueio aqui, né? E comece a falhar buscando mais ou menos 50% da barra, pois é onde ele poderia vir buscar liquidez para tentar
testar novamente essa zona. Porque como ele subiu direto, e a gente tem essa LTB aqui, ele acabou ficando um pouco distante lateralmente dessa LTB, certo? E a partir disso, ele dá mais vazão para o preço ter mais força para tentar romper a LTB para cima, para o preço continuar caminhando de alta, certo? Então, vendo isto, né, eu tenho a intenção, se eu fosse vender, eu venderia dentro dessa zona do diário, buscando 50% dessa barra, com stop acima desse último pavio aqui, desse último ponto aqui. Porque seria uma zona que eu permitiria ficar no drawdown, porém eu sei que é uma zona que ele tem confluência de briga do diário com o mensal. E o preço costuma sempre respeitar bastante o mensal. Às vezes pode passar um pouquinho mais, às vezes um pouquinho a menos, mas a tendência dele respeitar essa zona do mensal é muito importante e sempre acontece. Então, os pontos que você vai colocar no gráfico diário são pontos de, como que eu posso explicar? Um ponto de atenção que você vai colocar. Então, se a gente for ver, né, gráficos passados, o preço subiu lá de 16,14 até praticamente 17 mil nesse exato momento. Então, ele subiu quase 1.000 pontos. É muito ponto, sabe? Para poucas pernadas, vamos dizer, e sem buscar um pullback com qualidade, vamos dizer. Então, a gente vê aqui, tem dois fundos duplos, teve uma alta, outro fundo duplo, e onde que seria uma próxima defesa caso o preço rompesse essa zona? Que eu poderia marcar seria dentro desse ponto aqui. Então, como vocês viram colocando outro ponto, ó, uma próxima defesa seria essa zona aqui, lá em cima. Então, se a gente parar e pensar numa expectativa de preço, se o preço não parar aqui e chegar a dar o stop loss aqui, ele vai estar em 50% de uma próxima zona que ele poderia buscar. Porém, a gente tem que reparar em vários detalhes, né? Ele tem esse fundo aqui, ó, que pode ser um fundo que pode segurar também, só que estaria acima do nosso limite que a gente poderia colocar aqui como stop loss. Então, o stop loss máximo que eu permitiria dentro da minha estratégia utilizar aqui seria esse ponto aqui, dessa máxima desse pavio, que é onde o preço recuou perante a uma acumulação que deu anterior aqui, né? E se a gente colocar até uma zona aqui, ó, a gente vê que o preço testou, rompeu, testou, acumulou, veio um paviozinho para baixo, depois o pavio fez um encontro aqui e deu essa qualidade aqui do preço, né? Então, a tendência do preço aqui é buscar um 50% para que ele consiga ter liquidez para buscar pontos mais acima. Caso o preço suba direto, que não é algo não é algo impossível, né? Pode vir a acontecer pela volatilidade, pela desvalorização de alguma moeda específica, etc., que você esteja analisando. A gente vai buscar pontos mais acima, né? Seria aquele ponto preto, que daí tem correlação com a zona semanal. Se bem que tem esse fundo aqui também, que dá praticamente quase 50% da barra aqui. Então, a gente tem que ficar de olho nessa zona, em times menores daí. Quanto menor o time, a gente consegue achar confluências, fundos que a gente consegue acreditar ser pontos mais específicos. Porque eu lembro que eu falei para vocês que em alguns times o candle fica cheio, em alguns times o mesmo ponto que está cheio, ele vira um pavio, por ser algo macro e micro. Então por isso que eu vou sempre refinando esses pontos para que eu consiga ver todos os detalhes que eu possa, para que eu consiga tentar encontrar o ponto máximo ali de análise para mim estar fazendo uma operação com excelência, né? Deixar o preço percorrer o que ele tem que correr, sem travar muito o preço, sem tomar muito stop, né? Porque não adianta nada você tomar 5 stops seguidos, pega uma operação, mas os 5 stops só não valeu a operação que você fez, né? Às vezes vale a pena se deixar uma operação correr, se deixar ficar num drawdown ali mediano, dentro do seu gerenciamento, claro,
porém essa mesma operação voltar e se tornar uma operação campeã. Então tudo isso depende, né? Então a questão é a gente ficar de olho aqui e analisando em tempos gráficos menores. Então, para vocês terem uma noção, o gráfico diário é um gráfico de ajuste dos times maiores, né, como eu falei, e um gráfico para a gente colocar linhas horizontais como pontos de atenção, pontos, né, de fundo, de topo, que o preço pode vir a respeitar antes ou depois da linha do semanal ou do mensal, que pode ajudar a conciliar a nossa operação, entendeu? Então tenha isso em mente. Agora eu vou descer para os times menores, né? H4, 2 horas, e vou ensinar vocês a refinar em times menores agora, tá bom?